Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem na medida do possível, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, é o som dos passarinhos da minha casa, né? Que eu sempre gravo vídeo de manhã e os passarinhos vivem cantando, tá? Então a gente vai trazer novamente Milton Santos para as nossas discussões, porque ele é importante, porque os vestibulares gostam muito dele. Então, às vezes, os vestibulares podem trazer alguns aspectos, né, dos estudos dele, e aí eu quero que vocês já estejam prontos, já estejam informados sobre o que são esses aspectos, tá? Então hoje a gente vai falar do meio natural ao meio técnico, científico e informacional de uma forma muito breve, tá? Eu não vou me estender muito nesse tema. Bom, para quem não conhece, né, para quem esqueceu quem era, Milton Santos é esse lindo, maravilhoso, né? Ele é um importante geógrafo, né? Estudou na USP e ele é uma figura muito importante na geografia brasileira na década de 70. Então ele tem vários estudos hiper interessantes. Se vocês quiserem, podem colocar lá no Google, Milton Santos textos que trazem textos incríveis. Ele explica, né? Escreve textos incríveis sobre globalização e é muito interessante, né? Provavelmente, se for cair Milton Santos nos vestibulares, com certeza vão falar sobre globalização. Então, contextualizando aqui sobre O Menino e o Mundo, eu não sei se vocês já assistiram esse filme. É um filme incrível, um filme super delicado, um filme super interessante. Eu gosto muito dele. E o filme do Menino e o Mundo traz uma relação entre uma criança e o mundo, né? Um mundo em constante transformação do sistema capitalista. Então essa criança ela vai enfrentar a exploração da mão de obra, ela vai ver a industrialização, ela vai ver a desigualdade. E é muito interessante a gente relacionar com o texto do Milton Santos, né? O Milton Santos ele fala que na geografia o espaço não é mais considerado como uma extensão, mas como um meio formado por um sistema de objetos e que é produto de condição de um sistema de ações. Ou seja, trazendo novamente aquela dialética do homem-meio. E o filme O Menino e o Mundo traz essa perspectiva de uma forma muito profunda e delicada, né? Eu geralmente trago um trailer do filme, né, para atiçar a galera, mas posso trazer para vocês no Meet. Então, é isso, tá? Então vamos explicar a nova ordem do mundo. Segundo Milton Santos, a globalização é o estágio máximo da internacionalização. O que seria isso? Bom, a gente vai estudar ao longo da geografia que os primeiros contatos, né, entre povos diferentes aconteceram principalmente com as grandes embarcações, né, com as grandes navegações, na verdade, né, em que povos da cultura europeia se encontraram com povos da cultura latina, por exemplo, né, com a cultura ameríndia. Ameríndia. E, enfim, esse contato entre povos diferentes, ele vai se intensificando conforme, né, o desenvolvimento de tecnologias. Então a gente chega a um ponto que a globalização, né, que é o avanço máximo da informação, do meio de transporte, faz com que as pessoas de diferentes culturas se relacionem de uma forma muito mais intensa, né? Hoje no WhatsApp você pode conversar com o seu primo que tá lá na puta que pariu, que pode estar em outro país. Você pode num jogo, né? Eu não entendo nada de jogo, mas num jogo você pode conversar com pessoas de outros países, né? Então o que o Milton Santos quer dizer é que a globalização é o estágio máximo da internacionalização, né? É as pessoas de diferentes países estarem em contato muito mais próximo do que nunca tinha visto antes, tá? O processo de intercâmbio entre países que marcou o desenvolvimento do capitalismo desde o período mercantil dos séculos 17 e 18 expande-se com a industrialização, ganha novas bases com a indústria, né, grande indústria, nos fins do século 19. Então, nesse pedaço aqui do texto, o que quer dizer? Que esse intercâmbio de países, né, de culturas, ele se maximizou, né, ele chegou no seu máximo, no seu estágio máximo, devido à industrialização. Né? A industrialização foi
uma grande razão para que hoje nós chegássemos a essa globalização, né? E agora adquirir mais intensidade, mais amplitude, novas feições. Ou seja, né, que antes a globalização, a industrialização, né, a primeira revolução industrial, ela trazia com que que os meios, né, de transporte, eles faziam com que as pessoas chegassem a outras regiões, né, aos outros lugares. Mas hoje, como esses meios de transporte, esses meios de comunicação ganharam mais amplitude, novas feições, a globalização aconteceu de fato, de forma muito mais intensa. Né? A base dessa verdadeira revolução é o progresso técnico, obtido em razão do desenvolvimento científico e baseado na importância obtida pela tecnologia, a chamada ciência da produção. Né? A falsa ilusão de vivermos num mundo sem fronteiras. É importante que nós chegamos a esse ponto, né, das tecnologias devido ao progresso técnico, né, a razão, né, essa importância que a nossa cultura, que a civilização humana levou da ciência, né, de construir novos meios de informação, de transporte, de comunicação. Porém, né, a gente está nesse sentido de globalização, de que as culturas elas se encontram, né, de forma muito mais facilitada. Porém, né, a gente tem a falsa ilusão de que nós vivemos um mundo sem fronteiras. E nós vivemos um mundo com fronteiras, sim. Né? A desigualdade social é uma forma de fronteira, né? É uma forma de segregar os povos. Né? Quando a gente fala, por exemplo, do Trump, quando ele tenta construir aquele muro, né, dividindo o México, é uma espécie de fronteira. Né? Quando a gente fala sobre as imigrações que aconteceram da Síria para os países europeus, e muitos países europeus se sentiram ameaçados com essas imigrações, são imigrações forçadas, né? São imigrações que vieram de guerras, né, e bloquearam muitos imigrantes. Isso é uma forma de fronteira. Então, ao mesmo tempo que nós vivemos num mundo em que o contato entre povos diferentes ele se intensificou, essas fronteiras, essa desigualdade também aumentou. Né? A globalização ela segue um paradoxo, né, praticamente, entre que há culturas, né, muito distintas entrando em contato uma com a outra, né, e ao mesmo tempo a construção de novos muros, né, sejam eles velados ou não. Então, vamos entender como que funciona esse meio natural do meio técnico, científico e informacional. Bom, o Milton Santos, ele divide a história humana entre esses três meios, né? Então, o meio natural, ele aconteceu antes da Revolução Industrial, tá? Vocês não precisam decorar. Isso, as primeiras aulas de geografia, tá, pessoal? É uma forma de contextualizar para a gente discutir economia e política de uma forma muito mais complexa depois, tá? Então, vocês não precisam decorar essas questões. Mas a Revolução Industrial, ela aconteceu antes do meio natural. Quer dizer, o meio natural aconteceu antes da Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial aconteceu em 1760 para 1820. Tá? E a segunda Revolução Industrial, em 1840. O meio técnico, ele acontece entre a Revolução Industrial e a Segunda Guerra Mundial. Né? A Segunda Guerra Mundial aconteceu em 1939 e terminou em 1945. O meio técnico científico informacional acontece depois da Segunda Guerra Mundial. Por que é importante ter essas divisões, né, sobre antes da Revolução Industrial e depois da Segunda Guerra Mundial? Porque a Revolução Industrial e a Segunda Guerra Mundial modificaram profundamente as questões políticas, econômicas, né, científicas do mundo, tá? Elas são extremamente importantes, tá, para as mudanças do mundo. Então, vamos entender. O que seria esse meio técnico que o Milton Santos tanto fala? Né? Conceitos sobre técnica e meio técnico. Técnico é tudo aquilo que não é propriamente natural, ou seja, tudo que diferencia os humanos dos outros seres. Né? Meio técnico sendo algo não homogêneo, o meio é resultado das relações entre uma infinidade de objetos e ações. Se é assim, para classificarmos o meio natural e o meio técnico, temos de dar atenção para as relações
predominantes entre os objetos e ações. O que significa isso? Gente, isso é um exemplo muito legal sobre meio técnico. O que diferencia é muito interessante, tá, gente? Levem esse assunto muito a sério. O que nos diferencia dos animais? Tá, a linguagem, ok. A consciência, né? Ok. Mas também a técnica. Os animais, quando eles vão comer, eles vão, o quê? Eles vão pegar aquele animal, eles vão comer ali em carne viva. O ser humano, conforme o tempo, conforme a sua evolução, ele vai adquirindo técnica. Então, o ser humano não vai mais pegar aquele animal e vai comer a carne viva. Ele vai começar o quê? A colocar no foguinho, a cozinhar, a preparar aquela carne. E quando você prepara aquela carne, você coloca técnica naquilo. Então, é muito diferente dos animais. Então, quando os animais, eles vão fazer questões... os animais fazem de uma forma muito selvagem, né? O ser humano põe técnica, né? O trabalho também modifica muito o ser humano do animal, né? O Marx, ele fala isso, né? O trabalho diferencia o ser humano de todas as espécies de animais, né? O ser humano, ele põe técnica, né? Isso que difere dos outros animais. Então, é nesse momento que o Milton Santos fala, né? O meio técnico é o meio em que o ser humano está começando a desenvolver técnicas, né? Para ter essa relação entre ele e o meio, né? A relação dialética entre o homem e o meio, ela não é mais uma questão selvagem. O ser humano está começando a se adaptar e aplicar técnicas para sobreviver, ok? Então, o que é o meio técnico, né? O meio técnico é uma relação entre objetos e ações. Então, é justamente o fato do ser humano começar a criar, né, objetos, criar ações para que não, deixe de ser natural, deixe de ser selvagem. O meio natural, técnicas sem meio técnico. De acordo com a periodização, o meio natural não é necessariamente um intocado. Portanto, mesmo que tenha sido transformado pelo homem, o meio é ainda caracterizado pelo predomínio da ordem natural. Então, por que o Milton Santos faz essa divisão, né? Porque antes da primeira Revolução Industrial, o homem ele tinha uma relação com a natureza, mas quem predominava, quem era forte, quem dominava o rolê era a natureza. O ser humano não tinha tanta tecnologia para enfrentar a natureza. Então, por exemplo, se existia uma montanha gigante, né? Antes da revolução da primeira revolução industrial, vamos pensar. Tinha uma montanha gigante, né? E o ser humano e uma comunidade precisava atravessar essa montanha para vender arroz para um outro país. Antigamente, né? Quem predominava eram as montanhas, né? O ser humano tinha que procurar, essa comunidade tinha que procurar outras alternativas. Hoje o que acontece? Com a revolução, né, industrial, com o desenvolvimento de tecnologia, o ser humano faz o quê? Vai fazer um meio de transporte que atravesse essa montanha, ou vai pegar um avião, né? É isso que o Milton Santos fala, tá? E quando o Milton Santos fala que o meio natural não é necessariamente intocado, é que o ser humano começa a transformar, assim, o seu meio natural, começa a transformar a natureza, mas quem predomina é ela, né? Então, é uma imagem muito interessante, né, que eu trouxe para vocês, de um índio isolado, né, que ele nunca conheceu, ele nunca teve contato com o homem branco. Ele foi o único membro da sua tribo que sobreviveu até hoje. Então, essa foto é uma foto tirada por um drone. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre ela, né, sobre essa relação do homem, né, desse contato com o meio, que é muito diferente. Para ele deve ser um universo muito diferente, né? Ou pra gente é um universo diferente, né? De alguém que tem uma relação com a natureza muito mais intensa do que nós, né? Porque conforme vai se desenvolvendo a globalização, as tecnologias, a gente se distancia cada vez mais do nosso meio natural, né? E ali, né, com esse índio isolado, é muito mais intenso. O meio técnico, a industrialização. Então a gente estava no momento em que o homem ele tinha uma relação com a natureza e quem predominava é a natureza. Mas o que aconteceu? Primeira revolução industrial. E o homem começa a modificar essa relação
que ele tem com a natureza. A Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, tá? Ela foi o berço aí da primeira Revolução Industrial e aconteceu isso no século XVIII. Nossa, meu vizinho decidiu serrar alguma coisa. Bom, agora acho que agora ficou melhor. Querendo ou não, vai fazer barulho, tá, gente? Desculpa. Quais foram as principais mudanças com a Revolução Industrial que vocês têm que colocar e marcar na cabeça de vocês? A instauração da propriedade privada da terra e a relativa perda de poder da nobreza em favor da classe dos comerciantes. Então, antes que chegasse essa questão da tecnologia, a gente tem que lembrar que a industrialização, a primeira revolução industrial, ela marcou fortemente a sociedade humana, a civilização humana por dois aspectos. Instauração da propriedade privada da terra. Ou seja, as pessoas elas têm o direito de ter acesso à terra se compradas por elas. Tá? Então não existe uma coletivização, não existe nada. Nesse período, o que acontece? Se o cara tem grana para comprar não sei quanto tem pedaço de terra, ele vai conseguir, tá? E isso vai ser dele, não vai ser mais de ninguém. Isso é propriamente dele, tá? É uma propriedade privada dele. E relativa à perda do poder da nobreza em favor das classes comerciantes. Antes a gente estava falando de um absolutismo, né? Antes da Revolução Industrial a gente falava de um absolutismo muito forte, né, na Europa. Isso começa a modificar na Inglaterra, né? Principalmente com todas as revoluções parlamentaristas, enfim, burguesas que aconteceram na Inglaterra. Então, nesse período da primeira Revolução Industrial, a nobreza ela começa a perder o seu forte. Ela não tá mais sendo forte. Quem começa a tomar esse espaço? São os burgueses, né? Que eram os comerciantes. Então, a Revolução Industrial ela modifica as questões sociais e políticas também, né, da Inglaterra. E isso, né, essa junção entre a instauração da propriedade privada da terra e a relativa perda de poder da nobreza em favor da classe dos comerciantes, que é só a burguesia, isso acontece o quê? O liberalismo. Aí começa a surgir o liberalismo, que é o quê? O liberalismo? Um sistema econômico, político, social. Né? É uma ideia, uma ideologia. Né? Mas a gente vai falar isso mais pra frente. As principais consequências dessas mudanças foram o êxodo rural e a necessidade da parte da elite inglesa de enriquecimento por busca de lucro para garantir seu poder dentro e fora do país. Bom, com a instalação da propriedade privada da terra, houve muito êxodo rural. Ou seja, na Inglaterra aconteceu um evento, né, um movimento chamado de cercamentos. Ou seja, os camponeses que viviam na zona rural, eles foram expulsos, né? Muitos foram expulsos porque se instaurou a propriedade privada da terra. Ou seja, alguém comprou aquela terra e expulsou os camponeses. E muitos camponeses, né? E com a evolução industrial, com a questão das novas técnicas, né? Muitos camponeses tiveram que mudar para a cidade. Por isso que a gente chama de êxodo rural. Êxodo rural é quando os camponeses, eles começam a sair da zona rural e ir para a zona urbana, tá? Por quê? Porque primeiro eles são expulsos, segundo que eles não conseguem, né, se sustentar no meio rural, né, justamente por conta dessa propriedade privada, e na zona urbana está acontecendo a industrialização. Então, como eles não têm o que comer, como trabalhar na zona rural, eles vão para a zona urbana tentar ter condições melhores de vida, mas eles não vão encontrar isso, mas eles vão para a zona urbana tentar mudar de vida, né, forçadamente, né, o êxodo rural é praticamente forçado, essa mudança. E quando a gente fala de uma relativa perda de poder da nobreza em favor da classe dos comerciantes, a gente fala de uma elite que busca lucro, de uma burguesia que quer buscar lucro para manter o seu poder. Porque a nobreza, querendo ou não, ela nunca precisou fazer nada, a não ser ter títulos. E por ela ter títulos, ela tem privilégios. E a burguesia,
né, ela tem que o quê? Para ela manter esses privilégios, para chegar a essas condições de poder, né, o mesmo que a nobreza, ela tem que ter muito lucro, ela tem que conquistar muito lucro. Então, esse é os cercamentos, né? Os cercamentos foram um processo de exclusão dos trabalhadores de seu meio de sustento, as terras produtivas na transição do feudalismo para o capitalismo, mediante suas transformações em propriedade. O que está querendo dizer aqui? Que a lei dos cercamentos fizeram com que os trabalhadores rurais fossem excluídos, né, do seu meio de sustento, que é a terra. Né? Eles foram expulsos das suas terras. E eles tiveram e essa questão dos camponeses, né, na terra, em suas terras, é uma característica do feudalismo. Então, no feudalismo, os camponeses eles ficavam nas terras e dividiam, né, fazeres, enfim, trabalho, né, e eles pagavam os donos dessas terras, mas eles viviam nessas terras. Com a propriedade privada, eles são expulsos dessas terras, porque a propriedade privada é uma condição só de alguém, ela é de alguém, sabe? Ela não é dividida. Só se o cara quiser que ela seja dividida entre os camponeses, mas ela é de alguém, né? E essa pessoa ela pode fazer o que ela quiser com essa terra, né? E na época, como tem a Revolução Industrial, né, a busca do lucro, muitos latifundiários, né, pegaram essa terra para produzir lã, enfim. Então, muitos camponeses foram expulsos, tá? Então, era isso. Olha, essa é uma imagem interessante de como há essa urbanização na Inglaterra. O liberalismo. Né? O liberalismo a gente já explicou, né, que foi elaborado pelo economista Adam Smith. Tem duas características importantes: a livre concorrência, a lei de oferta e procura, e o controle da mão invisível. A gente já explicou, então não tem que me aprofundar mais. O liberalismo é uma doutrina político-econômica que surge em sua essência da vontade de limitação do Estado para a consequente ascensão da liberdade individual, dos direitos individuais, da igualdade perante a lei, da proteção à propriedade privada e do livre comércio. O Estado é um mal, porém um mal necessário. Bom, o Adam Smith, ele gosta muito de um carinha chamado John Locke, que é um pensador contratualista. E o que o John Locke fala? Que o ser humano, ele precisa, né, se desenvolver. O ser humano nem é bom e nem é mal, né? Ele está em desenvolvimento, ele está em busca disso. E é para isso, para essa busca disso, para ele ter liberdade para buscar a sua essência, ele precisa de um Estado. E esse Estado, ele atua em prol de dar liberdade individual para o ser humano. Então, o ser humano nem é bom nem é mal para o John Locke. Mas ele está em busca de conhecer a sua essência e para isso ele precisa de uma liberdade. Quem vai conceder essa liberdade? O Estado. Então, o Adam Smith, como um cara que admirava o John Locke, ele começa a entender que o Estado precisa conceder liberdade individual, direitos individuais para as pessoas, né? E para que isso aconteça de forma muito concreta, de forma muito consolidada, tem que haver limite no Estado. O Estado não pode atuar na economia, por exemplo, tá? E quando ele fala o Estado é um mal, porém é um mal necessário, é que realmente o Estado é importante para dar liberdade individual. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode intervir diretamente na vida das pessoas, ou seja, intervir na economia. É na Revolução Industrial que há a invenção e desenvolvimento de máquinas automáticas. Então, por que a gente fala de meio técnico? Porque é no meio da Revolução Industrial que há o desenvolvimento de máquinas automáticas, né? O surgimento da máquina a vapor como principal exemplo de rompimento da dependência do homem com a natureza para a realização do seu trabalho. Bom, pessoal, eu acho que eu vou terminar a aula aqui porque tá fazendo muito barulho e eu tô incomodada, fico com medo de vocês se incomodarem também com o barulho, né? Eu tô na cidade dos meus pais, então aqui fez muito mais barulho. Então, por que a gente vai terminar a discussão aqui no meio técnico? Por que a gente fala de meio técnico?
Porque essa relação, essa dialética entre o homem e o meio vai começar a mudar. O ser humano começa a construir máquinas automáticas. E não existe mais essa dependência do homem com a natureza, porque o homem começa a construir, desenvolver técnica, né? Desenvolver essas técnicas. E quando a gente fala desse desenvolvimento de técnicas, eu não vou ler tudo, tá, pessoal? Tô explicando isso de uma forma muito breve com vocês. Quando há esse desenvolvimento de técnicas, quando há esse surgimento de máquinas, há uma profunda configuração da reorganização socioespacial. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o surgimento de máquinas, né, a primeira revolução industrial, faz com que o tempo gere dinheiro, que o tempo é importante para o dinheiro, e o espaço. O tempo é econômico, é economia, é dinheiro, e o espaço é política. O espaço começa a ser muito importante aqui nesse momento. Não é à toa que há conflitos, né, que a gente vai ver, por exemplo, no neocolonialismo. Né? Não é à toa que o colonialismo em si ele é muito importante, porque o espaço ele se torna um bem político, né, uma propriedade privada. Por enquanto é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E um beijo, até a próxima.